Shabbat Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Como no meu último vídeo, nós tivemos um barulho muito intenso das águas, do chafariz. Hoje eu escolhi um lugar bem mais tranquilo para poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. E eu vim aqui num dos muitos parques localizados na cidade de Jerusalém, e aqui nós vamos ter paz para podermos estudar um pouco de Torá juntos. Vocês sabem que o nosso povo segue em guerra, na frente de batalha em Gaza contra essa terrível organização terrorista que é o Hamas. Mas eu quero deixar para depois do Shabat voltar às minhas reflexões acerca da luta que o povo judeu trava pela sua sobrevivência. Mas isso não significa que a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje eu também não diga respeito a esse elemento fundamental que é a capacidade do povo judeu de lidar com todos os desafios que se apresentaram ao longo de sua milenária história. Se é verdade que nós possuímos algum segredo, esse segredo é derivado basicamente de duas razões: segredo para a nossa sobrevivência, para o êxito que o nosso povo teve no mundo. Primeiro, a nossa relação particularmente especial com o Criador. Isso é derivado, obviamente, do pacto celebrado pelos patriarcas com a Kadosh Baruch Hu e do esforço que nós temos feito ao longo da história para nos mantermos fiéis a esse pacto. E a segunda razão da nossa sobrevivência diz respeito ao fato de que nessa trajetória milenar nós acumulamos sabedoria. E nós temos nos orientado com base nessa sabedoria, como nós vamos perceber aqui na porção semanal da Torá, que o povo judeu vai ler no mundo todo, nesse Shabat, a Parashá e a Hayessar, a vida de Sara. E nela está descrito que Abraão Avinu, como eu já tive a oportunidade de contar a vocês, envia Eliezer, o seu servo fiel, a Haram, buscando a esposa apropriada para Yitzhak, seu filho, seu herdeiro espiritual, nosso segundo patriarca. E ele pede naturalmente, Eliezer, de Akadosh Baruch Hu, sinais que o ajudem a encontrar essa mulher. Abraão Avinu, como nos conta o Midrash, já havia enviado à frente de Eliezer um anjo. Portanto, todos os acontecimentos que estão narrados aqui pela Torá, obviamente não são casuais, mas são o resultado também da interferência direta de Akadosh Baruch Hu nesses acontecimentos. E esse anjo ajuda Eliezer, a fazer com que ele seja exitoso em encontrar esta mulher, que é Rivka, que tem 3 anos de idade, mas que já possui uma sabedoria extraordinária. E quando Rivka demonstra uma gentileza, uma generosidade extraordinária a Eliezer, aos homens que acompanhavam Eliezer nessa caravana, Eliezer toma a iniciativa de perguntar a Rivka, depois de presenteá-la com joias, mesmo antes de saber se ela era ou não da família de Abraão Avinu, que afinal de contas era o objetivo que Eliezer buscava, encontrar uma mulher apropriada para se casar com Yitzhak, que pertencesse à família de Abraão Avinu. Então ele pergunta, depois de dar as joias a ela, ele pergunta para ela: de quem você é filha? Por favor, diga-me se há espaço na casa dos seus pais para que nós possamos nos alojar esta noite. Vejam, Rivka responde a Eliezer com as seguintes palavras, não exatamente porque eu não decoro, obviamente, a Torá, mas ela diz a Eliezer algo como: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu à luz a Naor. Naor, meus amigos, é irmão de Abraão Avinu. Portanto, Rivka pertence à família de Abraão Avinu. E ela completa a resposta dizendo: até a palha e a ração nos são abundantes, bem como o lugar para alojá-los. Isso está em Bereshit 2, os passuquim 23 até o passuquim 25. Essa é a narrativa da Torá. E vejam, Rashi, o maior comentarista da Torá, nos chama atenção para a forma como Rivka responde a essas duas perguntas. Vejam,
mesmo depois de Rivka ter quebrado todos os recordes e padrões de performance, de gentileza, uma vez que ela forneceu água a Eliezer, água aos homens que acompanhavam Eliezer, água a todos os camelos da caravana de Eliezer, ainda assim, Eliezer precisava submetê-la a um exame oral. E essas duas perguntas, elas não são feitas casualmente, nada na Torá é casual, elas são feitas como um teste dirigido a Rivka, e era importante que ela respondesse a essas duas questões na ordem proposta por Eliezer, o que de fato ela fez. Mas a pergunta evidente é por que foi necessário administrar esse teste de inteligência Rivka e, afinal de contas, qual é a vantagem de responder as perguntas na sua ordem de aparecimento? Essa é uma pergunta que os sábios da Torá, com base na narrativa da Torá, nos fazem. E o Rebbe de Peshiska, também conhecido como Id HaKodesh, nos ensina que um judeu, muita atenção com o que eu vou dizer a partir de agora, porque o centro da minha mensagem é a sabedoria da Torá e do povo judeu que eu quero compartilhar com vocês. O Id HaKodesh nos ensina que todo judeu, para ser completo, precisa ter 3 qualidades que marcam, né, a sua personalidade. A gente chama isso de midot, traços de personalidade. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, quais são esses 3 traços de personalidade? Quais são essas qualidades que todo judeu deve ter para ser completo? Em primeiro lugar, a inteligência, né? Em segundo lugar, ele deve ser gentil. E, finalmente, ele deve ser religiosamente devotado. O Rebbe nos explica que cada um desses 3 atributos por si só, sem a força contrária dos demais, ao invés de oferecer tanto ao indivíduo como ao povo judeu e à humanidade grandes benefícios, na verdade, produz danos severos. Se você está acompanhando as minhas palavras até aqui, você certamente deve estar se perguntando, pera lá, talvez eu não seja gentil, mas eu sou inteligente, talvez eu não seja inteligente, mas eu sou gentil e também sou uma pessoa devotada religiosamente, sou homem de fé. Em que medida o fato de eu não possuir essas 3 qualidades, ou seja, dentro de mim, internamente, essas 3 forças, isso pode trazer um terrível prejuízo à humanidade? Você deve estar se perguntando, né? E querendo saber por quê. Então vamos com calma, né? Analisando cada uma dessas características e as suas interrelações. Olha, aquele indivíduo que é apenas inteligente nos ensina a sabedoria da Torá. Ele tende a ser um ladrão, porque deixado por conta própria, usa o seu brilho e a sua inteligência para resultados que não são necessariamente decentes ou saudáveis. Dotado de arrogância e de egoísmo em geral, ele utiliza essas qualidades que na verdade foram dadas a eles por Hashem, porque ninguém adquire essas qualidades, senão, né, por um decreto dos céus que desce, cada um de nós recebe aquilo que nós precisamos para podermos realizar a nossa missão no mundo. De modo que a mente humana, como nós bem sabemos, ela é uma ferramenta, mas ela também pode ser uma arma. E essa arma, quando é aproveitada apenas pelo seu proprietário, por aquele que é dotado dessa qualidade, apenas para fins egoísticos, né? O que nós constatamos é que, em geral, o resultado é a perpetração de crimes que podem ser sutis e podem ser mantidos em segredo, pelo menos por algum tempo, ou mesmo de crimes abertos. Os indivíduos dotados de inteligência, que têm esse brilho, normalmente justificam o tempo todo as suas ações, por mais danosas que elas sejam para as sociedades. Pensem um pouco em todas as pessoas que vocês conhecem, pensem um pouco, né, naquelas que vocês têm notícia histórica. Confrontem essas ideias, né, com a sabedoria de cada um de vocês, e vocês vão confirmar o que eu acabei de dizer agora. Vejam que nos escritos de alguns dos mais terríveis criminosos de todos os tempos, os mais notórios, os mais infames,
Porque muitos deixaram biografias ou entrevistas, o que eles dizem que sentiam, que estavam fazendo um favor, algo extra à humanidade. E quando questionados a respeito de seu arrependimento, invariavelmente respondiam algo como: o meu único arrependimento foi não ter conseguido completar o meu trabalho, a minha obra. Não é verdade? Façam uma verificação, vão assistir as entrevistas de inúmeros serial killers que vocês vão ver. Não há arrependimento, se justificam o tempo todo. E eu não posso deixar de dizer aqui que na máquina de guerra nazista não haviam homens iletrados. Eles todos, ou quase todos, possuíam extensa formação universitária, não dotados de grande inteligência, talvez o menos dotado dessas qualidades fosse o próprio Hitler, que sua memória seja apagada. De modo que, quando os indivíduos não têm disciplina moral e ética e são dotados de inteligência, invariavelmente esse gênio injusto acaba sendo libertado não para produzir benefícios à humanidade, mas para produzir totalitarismo. Né? É difícil encontrar, né, um ditador estúpido, um ditador que de fato tenha alcançado grande poder e influência no seu país ou no mundo, sem que ele mesmo não fosse bastante inteligência, possuísse carisma e possuísse outras qualidades fundamentais para alcançar os seus objetivos políticos e militares. Inteligência. Sigamos para a gentileza, porque a segunda qualidade que todo judeu deve ter para ser completo é ser gentil. Aquele que é apenas gentil corre o risco de se tornar autoindulgente. E nós vamos encontrar isso o tempo todo entre os seres humanos. Quem é que tem as chaves da cozinha? Normalmente aquele que gosta de servir os outros. E mais do que ocasionalmente, ele também gosta de provar tudo que tem na cozinha. De modo que, se nós fizemos um esforço para refletirmos sobre isso, nós vamos constatar que o mais faminto é sempre aquele que quer ajudar a servir a todos e servir a comida, naturalmente, que gosta de fazer tantas idas e vindas até a cozinha. Seu apetite é quase sempre um apetite crescente. Não precisa ser assim. O desejo de bondade pode ser ou não uma desculpa para esse apetite crescente. E vejam, se você não entendeu o que eu quis dizer ainda, vai ficar mais fácil quando eu disser para vocês que a maioria esmagadora dos que mantêm instituições de caridade, daqueles que se apresentam como pessoas destacadas na sociedade para ajudar os outros, são as mesmas que desviam os recursos que deveriam ser utilizados para a caridade. Não é verdade? Que esses centros de assistência social, no Rio de Janeiro eu vi isso de uma maneira muito clara ao longo da minha vida, né? Esses centros de assistência social, essas pessoas tão generosas, tão caridosas, escondem, né, pessoas que na verdade possuem um apetite crescente, e aqui não é só de comida, né, mas é de poder, é de dinheiro, de modo que elas não têm qualquer limite, não têm qualquer disciplina. E eu devo dizer a vocês, porque é muito comum se ouvir por aí que o amor é a solução para tudo, que o amor resolve tudo, que tudo que você precisa é de amor. Meus amigos, eu devo dizer a vocês, você começa amando o próximo e no final você vai estar amando a esposa do próximo. Não é verdade? Isso acontece o tempo todo. Misericórdia, bondade, mal aplicadas, desviadas, podem ser tanto destrutíveis como qualquer campanha de ódio. Vejam, você tem uma obra social, né? Bom, para dar um exemplo que o Brasil viveu recentemente, uma deputada federal que havia adotado tantas crianças, que havia, né, uma pastora evangélica que havia se notabilizado pela sua imensa caridade. O que ela escondia, né? Obviamente aquilo que ela escondia não pode ser escondido indefinidamente. O que ela escondia era exploração de menor, abuso de menor,
todo, tinha um código penal inteiro de crimes, né, escondidos pela aparência de generosidade. Isso é um bom exemplo para nos ajudar a entender que o amor não é tudo o que é necessário. Eu devo dizer isso a vocês cristãos que me ouvem. É necessário muito mais do que o amor para poder produzir de fato uma transformação positiva na sociedade. Portanto, não basta ser inteligente, não basta ser gentil. Você precisa também ser, pelo menos nós judeus entendemos dessa forma, religiosamente devotado. Porém, essa devoção religiosa apresenta um risco severo. Por quê? Porque aquela pessoa que é devotada religiosamente, mas que não é gentil, que não é muito inteligente, ela corre o risco de se comportar como se fosse uma seta, ou seja, semelhante a um monge, né? E nós, judeus, temos uma crítica severa a essa forma de lidar com a realidade humana. Nós fomos criados à semelhança de Hashem para viver entre os homens, e não em monastérios, não importa se é no Tibete, se é em Roma ou onde quer que seja. Para quem só tem um martelo para lidar com os problemas do mundo, todo problema é um prego, né? Porque o indivíduo não possui uma outra ferramenta para lidar com as realidades diversas do mundo que não seja esse mesmo martelo. Se a disciplina moral é a única ferramenta disponível que aquele que é devotado religiosamente tem, ele vai sempre responder como? Não, 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 não. Para todas as perguntas que forem colocadas diante de si, a resposta será sempre um não. Por quê? Porque ele não possui uma outra opção. Ora, os prazeres para esse tipo de pessoa, para o asceta, para aquele que quer viver afastado do mundo, ou para aquele que vivendo no mundo está intelectualmente afastado dos seres humanos, ele apenas está fisicamente habitando aquele espaço. Para o asceta, todos os prazeres são tidos como agressores, né? Então, ele não pode se dar ao luxo de comer uma refeição prazerosa, ele não pode se dar ao luxo de se casar e ter relações prazerosas, sexuais com a sua esposa, ele não pode ter prazer nenhum, porque ele entende que todas as formas de prazer são uma forma de agressão ao seu modo de vida. E é óbvio que essa forma de lidar com a nossa mente é uma inimiga mortal daquilo que nós viemos fazer no mundo. De tal modo que o asceta, ele recua a tentação o tempo todo. Muitos judeus, né, principalmente depois de prestar o serviço militar aqui em Israel, vão para a Índia. Eles não têm a devida conexão espiritual com o judaísmo, com a fé judaica, então eles vão para a Índia. E lá eles procuram, né, nessa pleiade de formas de religiosidade idólatra que existem na Índia, né, que é talvez hoje a nação mais idólatra da história, né, eles buscam, né, as respostas para as suas perguntas. E o indivíduo que se associa a essas formas de religiosidade, como eu dizia antes, ele sempre responde a todas as questões que são postas para ele com um não. Por quê? Porque a melhor defesa, na perspectiva de um asceta, a melhor defesa às questões da vida, às questões do amor, é permanecer permanentemente descomprometido e insatisfeito. Então ele não quer se casar, ele não quer formar uma família, ele não quer ter compromisso em preservar e perpetuar a espécie humana. É muito mais fácil, num certo sentido, essa forma de lidar com a vida. E eu devo dizer, com base na sabedoria do Rebbe de Peschiska, para nós sermos realmente saudáveis e completos, nós precisamos encorajar que cada um, e não só os judeus, mas todos os seres humanos, né, que eles sejam capazes de desenvolver esses 3 aspectos da personalidade. Desenvolvamos a nossa mente, aprimoremos o nosso processo de pensamento. Vocês dificilmente vão
ouvi falar, né, que uma sociedade formada por judeus é governada por uma tirania. Isso não existe, né? Justamente pela forma como nós lidamos com o pensamento. Promovamos sim a paixão por ajudar e praticar os atos de bondade e, sobretudo, expressando amor ao próximo, mas sem perdermos de vista o nosso esforço permanente de desenvolvimento do pensamento e finalmente, permaneça assim. E por isso que eu me visto dessa forma, por isso que eu tenho essa aparência, por isso que eu como da forma como eu como, por isso que eu vivo da forma como eu vivo. Permaneça obediente à consciência e à lei, né? É preciso ter disciplina moral. Por quê? Porque a força moral, a única capaz de não permitir que o indivíduo ceda, né, aqueles desejos que ele tem que são improdutivos, aqueles caprichos humanos que nos atormentam o tempo todo, é através da devoção religiosa. E essa devoção se expressa por meio do respeito à lei. Por isso é que, brilhantemente, o Rebbe de Pechisca nos orienta. É preciso, para nós sermos saudáveis, nós combinarmos esses aspectos da personalidade. E aí você já pulando da cadeira, do outro lado da câmara, mas Átila, e a Rivka e Eliezer? Ao responder as perguntas, da forma como ela respondeu, na ordem que ela respondeu, Rivka demonstrou que suas emoções não eram uma explosão juvenil, desenfreada, não, teve racionalidade em toda a resposta. Por quê? Porque ela adotou uma abordagem cuidadosa, e isso a tornou digna de ser a mãe de uma nação, a mãe do povo judeu, a nossa segunda matriarca. E Eliezer, quando testemunhou a resposta de Rivka, já não teve mais dúvida. Essa é a mulher. E de fato, eles saíram de Harã e seguiram em direção a Israel, onde Yitzhak levou Rivka para a tenda de sua mãe, se casou com ela, e Rivka restabeleceu todos os milagres que Sara realizava, dando continuidade à marcha do povo judeu e, sobretudo, do seu serviço divino. Shabbat Shalom.